Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 7, verso 1 a 9. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus, por todas as tuas gloriosas obras. Damos graças pelo casamento, o privilégio que o Senhor nos dá em fazer parte de um relacionamento tão íntimo, tão especial, que reflete aquilo que Cristo e a igreja experimentam. E à medida, ó Deus, que continuamos o nosso estudo a respeito dos deveres mútuos que estão sobre o marido e a mulher, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Nos edifique, nos abençoe, nos ajude a termos casamentos mais piedosos e santos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, enquanto casais. Quantas vezes temos pecado contra os nossos cônjuges, sendo omissos nos nossos deveres e pecando contra eles. Mas ajuda-nos, abençoa-nos para que haja harmonia do lar e o teu nome seja glorificado. Fica conosco. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então estudando os deveres mútuos no casamento. O primeiro que nós vimos nas últimas duas ocasiões foi o dever do amor mútuo. Nós vimos as características do amor mútuo no casamento, nós vimos a base, o fundamento para o amor, que não é o fato dela ser bonita, mas outras bases, é o pacto, o dom de Deus, e o mandamento do Senhor, outras bases. Vimos na última ocasião os meios de preservação do amor mútuo. Vimos algumas coisas, e aí alguém, por exemplo, Sidney, poderia me falar algum dos meios de preservação do amor mútuo no casamento que nós vimos na última ocasião. Eita, torceu o lábio. Já viu que não lembrou? Pode. Ah, Júnior, é? É Júnior? Júnior. Elogiar, isso. Elogiar foi um meio, né? Cristo elogia a sua igreja, nós vimos, né? Palavras de afirmação. Não só elogiar, mas encorajar verbalmente. Enfim, vamos adiantar, porque temos pouco tempo, não vou apertar vocês demais hoje não. Lembre-se regularmente da ordenança de Deus, do casamento. Orem constantemente a respeito do casamento, a respeito do dever de amar um ao outro. Nós vimos as linguagens do amor, isso com base não só no que o Dr. Bick fala no seu livro, mas também complementando com o livro Linguagens do Amor, que é o elogio intencional, são palavras de afirmação, tempo de qualidade, é para gastar tempo juntos. Vimos que Cristo gasta tempo com a sua igreja no dia do Senhor, tempo de qualidade. Atos de serviço, Cristo serve a igreja. Dar presentes, toque físico, até Cristo ama a sua igreja com toque físico, né? Vimos com respeito ao sacramento, os exemplos de Cristo, e cultivando a piedade, e estimular um ao outro no amor e não provocar. Está errado aqui, é provocar um ao outro.
E agora vamos então considerar o próximo dever mútuo, ou os próximos deveres mútuos da castidade e aquilo que o Dr. Big chama de a benevolência, os puritanos. Paulo chama de a benevolência devida, a castidade e a benevolência devida. São dois deveres mútuos, mas são dois lados de uma mesma moeda. Diz respeito à vida íntima do casal, do ponto de vista da sexualidade. A castidade é a fidelidade conjugal na pureza sexual. É o dever da fidelidade conjugal na pureza sexual. O seminarista Samuel gostaria de acrescentar uma coisa? Não? Já está vermelho, eu nem fiz pergunta ainda. Foi buscar. Tá certo. Viu que o assunto era casamento, tem que estar com a esposa do lado. Eu notei que não estava, viu? Mas vamos lá. Castidade, a fidelidade conjugal na pureza sexual. E a benevolência devida é a fidelidade conjugal na entrega de si mesmo sexualmente para o cônjuge. Chamada de benevolência devida. E isso na passagem que lemos. A primeira coisa que devemos entender é que esses deveres são mútuos, repousam sobre os dois cônjuges. É uma obrigação dupla, tanto marido quanto mulher. Ora, na passagem que lemos, o apóstolo Paulo, ele trata a respeito dessas duas questões e ele diz claramente que é um dever mútuo. Por exemplo, no verso 2, ele fala, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma, ou seja, cada mulher, o seu próprio marido. É um dever que repousa sobre os dois. A mulher tem o seu próprio marido e o homem, a sua própria mulher. Verso 3, o marido pague à mulher a devida benevolência, como ele fala aqui, aquilo que lhe é devido. E da mesma sorte a mulher ao marido. Verso 3, também deixa claro que é um dever mútuo, de modo que ambos devem estar atentos, e vamos ver a importância desses deveres no casamento. É uma obrigação, e aqui a importância de compreender que é um dever. No verso 3, o apóstolo Paulo, ele fala, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que lhe é devido. A palavra devido quer dizer conceda aquilo que é dívida para com o outro. É uma obrigação que você tem para com o outro. Em outras traduções, inclusive na época dos puritanos, e por isso eles chamam assim, é traduzido dessa maneira. O marido conceda à esposa a devida benevolência. Aquilo que lhe é devido é a devida benevolência. É algo que é devido e é algo que é bom. Por isso que Dr. Bick e os puritanos falavam desse dever, nesse termo, né? A benevolência devida. Então é uma obrigação de bondade, é uma benevolência que é devida, é algo que é bom, mas que repousa como um dever com respeito a ambos os cônjuges. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, versos 3 e 4, ele diz o seguinte: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nesse verso ele menciona as duas coisas. Que vos abstenhais da prostituição, que é o dever da castidade, da fidelidade na pureza sexual, mas que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, e aqui alguns entendem o próprio corpo é o corpo do cônjuge, em santificação e em honra. Em santificação e em honra. Queremos considerar também, vimos que é um dever, é uma obrigação, mas também a relação com o amor, o primeiro dever que consideramos. Meus irmãos, nós vimos que o amor ele é o cimento, ou aquela cola, como diz o apóstolo Paulo, o elo perfeito, o vínculo da perfeição que une casais, ou une pessoas, mas especificamente aqui no nosso assunto, une casais de maneira perfeita. E a castidade ou a fidelidade na pureza sexual é um comportamento que flui do amor. Porque amamos, nós somos fiéis ao cônjuge. O puritano disse, o coração que ama inteiramente mantém o corpo
puro e livre de toda poluição. O coração que ama inteiramente mantém o seu corpo livre de toda poluição. E de modo, meus irmãos, nós entendemos que se há o amor, se há aquela unidade que vincula e amarra os dois, ninguém mais pode penetrar nesse relacionamento de forma indevida. Pois pelo amor eles já estão unidos, pelo casamento também, que é o pacto. Mas o amor, como fundamento, como dever primário, vai facilitar o cumprimento desse dever, pois quando se ama muito, nem o outro é permitido a ingressar como um terceiro, como um estranho nesse relacionamento. O puritano Whately, ele diz o seguinte: para o casado que foi unido por Deus em matrimônio, ele provê ao outro o mútuo deleite um no outro, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a necessidade que é requerida. Porque estamos unidos em amor, nós provemos para o outro esse deleite mútuo um no outro, de acordo com a necessidade. De modo que o amor mútuo no casamento, meus irmãos, é o fundamento aqui. Tanto para a castidade, estamos livres de toda corrupção, de toda impureza, quanto também para o exercício da devida benevolência, com toda a sua voluntariedade, com toda a sua liberdade e fidelidade na aplicação. E essa, meus irmãos, é uma das razões porque a prostituição é algo tão vil. Porque a prostituição não está fundamentado no amor matrimonial. Não tem esse fundamento. É uma união de dois corpos sem o dever do amor. E sem o próprio casamento para solidificar. Por isso é algo tão vil. É uma distorção, é algo que não pertence àquele relacionamento. O amor é a base. Mas precisamos compreender também a relação da castidade com a benevolência devida. A relação dos dois deveres. Obviamente, eles estão unidos um ao outro. O primeiro proíbe-nos, ou nos impede de nos dar sexualmente, em qualquer sentido da palavra. Seja de forma literal, seja imaginativa, a qualquer outra pessoa. A mulher está proibida de se entregar ao outro. Cada um tem a sua própria mulher e cada um o seu próprio marido. É uma proibição. Mas por outro lado, se proíbe de um lado, do outro lado nos obriga a nos entregar ao nosso cônjuge. Percebe como é um complemento aqui? Um é uma proibição. Não pode ter nenhum tipo de envolvimento em qualquer sentido da palavra com terceiros. Mas ao mesmo tempo que somos proibidos, Deus nos obriga ao exercício da benevolência que é devida no casamento, com respeito a nos entregarmos para o nosso cônjuge sexualmente, de acordo com o estabelecimento da própria palavra. É devido porque estamos debaixo do pacto matrimonial, da aliança que nos obriga a prover um ao outro os deveres conjugais, e é uma benevolência porque é uma expressão de amor. A relação sexual, nós veremos isso mais especificamente semana que vem. É uma expressão, a expressão mais profunda do amor que um tem para com o outro. É algo íntimo, exclusivo. Não podemos... amamos outras pessoas e podemos expressar o nosso amor a outras pessoas com palavras de afirmação, com tempo de qualidade, dando presentes. Mas desse modo é exclusivo. Um modo... É uma forma de expressar amor que eu não posso expressar para com ninguém mais, senão para com o meu cônjuge. Por isso é uma benevolência. É algo muito, muito especial. E o exercício de um dever ajuda no cumprimento de outro. Aquele que se mantém puro. Aquele que, por assim dizer, tranca a porta do seu quarto para que um estranho não entre. Mickey, abaixa um pouquinho, tá dando microfonia.
aquele que tranca a porta do seu quarto para manter os estranhos longe do leito matrimonial, ao mesmo tempo está se trancando com o seu cônjuge ali, para que ambos estejam ali em deleite mútuo, de modo que um ajuda no exercício do outro. Você se privar ou compreender que Deus proíbe esse envolvimento com terceiros vai lhe estimular a buscar o seu próprio cônjuge. Mas ao mesmo tempo, à medida que você exerce fielmente a devida benevolência, como veremos mais claramente semana que vem, isso lhe satisfaz. E você não tem interesse, não tem desejo, nem sequer pensa em considerar outras alternativas, pois você está amplamente satisfeito pelo seu próprio cônjuge, que se doa livremente para você, sem nenhuma reserva, sem nenhum tipo de reserva. Logo, a tentação é cortada pela raiz, pois você já foi provido da sua necessidade. E queremos hoje, meus irmãos, então, a princípio, considerar a castidade e as razões para manter a castidade. Veremos mais detalhes semana que vem a respeito disso, a respeito do outro dever, mas hoje, razões para manter a castidade. Primeira razão, meus irmãos, é por causa do próprio pacto matrimonial. Esse é um dever que flui do pacto. Sem o pacto, sem a aliança, sem o casamento, é proibido o exercício de qualquer tipo de expressão sexual, qualquer que seja a sua forma de expressar o desejo ou de satisfazer o seu desejo sexual fora do pacto matrimonial é pecado para com Deus. Por isso, masturbação, por exemplo, é um pecado. Porque é uma forma de satisfazer o seu desejo sexual fora do relacionamento matrimonial. O relacionamento matrimonial é a base da castidade. E, portanto, devemos nos manter puros, porque fizemos votos e compromissos de sermos devotos um ao outro. De nos consagrarmos, em certo sentido, um ao outro. Não pertenço mais de ninguém, só de você. Diga assim. Os sonhos, quando a gente tem um sonho assim meio... Porque o sonho é a questão involuntária, né? Você pode orar a Deus, pedir a Deus que livre desse tipo de sonho. Se quiser pedir perdão, peça. Pode ficar dúvida, né? Foi involuntário ou não, peça. O salmista não pede perdão pelos pecados que lhe são ocultos, que ele nem sabe. Senhor, me perdoa por ter esse tipo de pensamento e me livra. Pede que Deus o livre. Sonhos que não são pecaminosos nessa área, que não preservam a castidade. Envolve pessoas que não fazem parte. Logo, meus irmãos, se está fora do pacto, é ilegal, como diz o puritano, em qualquer ocasião ou em qualquer momento, entregar os nossos corpos, seja literalmente, seja mentalmente, para qualquer pessoa no mundo, a não ser um ao outro no casamento. Por isso, a palavra de Deus chama um terceiro de uma pessoa estranha. Olha que interessante. Provérbios 5, 19 e 20 diz o seguinte, falando a respeito do exercício da devida benevolência, o salmista, Salomão fala: corça de amores, gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. E aí fala: por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Andaria cego pela estranha. Ela é estranha, ela não faz parte da aliança. Ela não pertence àquele pacto. É um elemento, um corpo estranho, não faz parte daquele momento. Deve ser expulso dali. Portanto, por causa do pacto matrimonial, devemos manter a castidade enquanto o casamento perdurar. Segunda razão é por causa da união sagrada entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, meus irmãos, pertencem um ao outro. Eles estão unidos em um só corpo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala: por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, o seu próprio marido.
pertencem, estão unidos, é meu. Portanto, não pode ser de outro. De modo que o casamento, meus irmãos, nos faz possuir um ao outro. Os cônjuges pertencem um ao outro, como Paulo chega a dizer. Interessante, Paulo chega a falar de forma muito forte no verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. A união do casamento faz isso. Você não pode dar aquilo que não lhe pertence a outra pessoa. Não é seu para que você entregue a outro. É da sua esposa, no caso do homem. E vice-versa, de modo semelhante, diz o apóstolo Paulo. Isso é um dever que repousa sobre os dois. A união sagrada mística, torna aqueles que eram dois. Também por causa da instituição do casamento, que é uma outra vertente dessa mesma ideia. A instituição original do casamento. Como foi que o Senhor, lá, a primeira aula que a gente considerou a respeito desse livro, do casamento. O Senhor instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. Foi assim que ele fez, não foi? Não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que ele seja idônea, e ele fez uma mulher. Se o Senhor quisesse ou permitisse que o homem tivesse múltiplas esposas, ele faria múltiplas esposas para Adão. Mas uma é suficiente. Ele tinha uma necessidade e o Senhor fez uma mulher, que era suficiente para que ele não estivesse só, para que ele não estivesse necessitado. Tem algumas pessoas que falam que Deus permitia que Deus tivesse várias mulheres. Várias mulheres naquela época por uma questão de procriação, de gerar. Se fosse assim, ele teria feito isso com alguém. Exatamente, né? É um bom raciocínio, né? Se fosse para encher a terra e povoar a terra o mais rápido possível, ele dava logo 10 esposas para Adão e de uma vez só ele tinha 10 filhos de uma vez, né? Numa só gravidez eram 10. Mas ele não fez assim, ele fez dando vida longa, não foi? Vida longa, não foi com várias mulheres. E isso é interessante falar, porque realmente, mas e a poligamia no Antigo Testamento? Múltiplas esposas, homens piedosos, né? Abraão teve concubina, e como fica isso? Meus irmãos, qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo para essa situação? Não foi assim desde o princípio. Exatamente. Não foi assim desde o princípio. Estou tentando achar um texto aqui são os últimos profetas na organização dessa Bíblia nova, que diz assim, não lhe sobejava do Espírito para que lhe desse mais de uma mulher. Não estou lembrado dessa passagem, não. Procurei. Eu acho que é um texto do Antigo Testamento que mata isso, mas é uma só. Eu acho que é Malaquias, né? Não é Malaquias 2,14, não? Dê uma olhada em Malaquias 2. A gente viu Malaquias 2,14. É porque eu acho que é uma tradução um pouco diferente a que você tem. Aí quando você citou... Mas eu acho que é Malaquias 2. Malaquias 2,14 ele fala a respeito do casamento. Mas olha os versos que se seguem, que estão ao redor. Eu acho que é essa passagem mesmo. Mas a resposta de Jesus Cristo a esse questionamento é esse. Os homens distorceram, inventaram divórcio, queriam divorciar para qualquer razão. O Senhor fala, não foi assim desde o princípio, Mateus 19. Então, o que devemos olhar é a instituição original do casamento. Daí esse é o ponto. É o que Deus fez no início. Qualquer coisa depois disso aí, diferente, é uma distorção daquilo que o Senhor estabeleceu no início. Então, poligamia expressa, ou seja, vou casar com 2 mulheres, ou a poligamia descarada, que não é expressa, mas são os homens que têm várias casas por aí, ou que alguns dizem, não consigo ficar com uma só, eu preciso de muitas. O Senhor diria, não foi assim desde o princípio. Essa é uma perversão do homem. Logo, devemos considerar a instituição original do casamento e saber o que o Senhor fez originalmente, meus irmãos, é sempre o melhor. Qualquer coisa que se desvia, nem que seja um pouquinho daquilo que Deus estabeleceu, vai ter algum tipo de prejuízo. Rapaz, pense no caso dos homens de Deus do Antigo Testamento. Que amargura de espírito, aquelas mulheres, uma brigando com a outra, uma confusão. Era problema.
Mesmo o caso da poligamia, na época estabelecida, culturalmente aceita, porque se desviava da instituição original, era problema. E é problema até hoje. Essa versão corrigida. É Malaquias 2 mesmo? Malaquias 2. Diz aí. Assim, não fez ele somente um. Somente um. Sobejando-lhe o Espírito. Você tinha abundância, né? Fez um e que sobejar. Tinha suficiente. Poderia fazer mais. Mas só fez somente um, sobejando. Esse um era mais do que suficiente. Né? É o texto de Malaquias que fala justamente da infidelidade. Que ele fala, fostes infiel à mulher da tua mocidade. Já era casado e quis outra. Não é? Foi infiel à mulher da tua mocidade. Fala, violaram o princípio da castidade matrimonial e o Senhor aponta para essa passagem. Outra razão, meus irmãos, é porque a fidelidade nesse dever ajuda a cobrir os defeitos que o cônjuge tem. Um homem pode encontrar na sua esposa e reconhecer muitas fraquezas, mas se ela é fiel a ele, não se entrega a outros, ele pode passar por cima, cobrir os seus defeitos. Mesma coisa, a esposa pode enxergar no seu marido muitas falhas, muitas dificuldades, mas se a sua devoção, a devoção do marido é exclusiva, posta de forma exclusiva sobre a sua esposa, então ela pode passar por cima das imperfeições e das enfermidades e das dificuldades que ele tem, porque ele se entrega só a ela. Ele não se entrega a outros, ele tem isso a favor dele, que é muito importante. E ela pode então ser mais benevolente, ele também ser mais benevolente com respeito aos outros deveres. Está aqui o mundo assediando violentamente para que você se entregue de alguma maneira sexualmente a estranhos, a estranhas, e o seu cônjuge diz, não, eu sou dela, eu sou dele, exclusivamente. Isso é uma declaração de amor. É algo que conta a favor. Você deve considerar para lhe facilitar a cobrir os outros efeitos. Por outro lado, uma infidelidade nesse dever é nada mais, nada menos do que mortal. O pacto matrimonial, meus irmãos, tem como base a fidelidade. A base do casamento é o relacionamento exclusivo entre duas pessoas. E é melhor não ter um cônjuge do que um cônjuge adúltero. É melhor não ter uma esposa, é melhor não ter um marido do que ter um adúltero. Todas as demais bênçãos do casamento dependem disso. Assim como do amor. Qualquer outra coisa que possa ser acrescentado, qualquer tipo de honra, qualquer tipo de bênção, de benefício, que possa ser recebida do casamento, sem a castidade, esses benefícios não valem nada. Não podem ser aproveitados. Uma mulher pode se casar com o homem mais rico do mundo, mas que proveito terá se ele for um homem adúltero? Toda a sua riqueza compartilhada com ela. Um homem pode se casar com a mulher mais linda e amável do mundo, mas que proveito ela vai ter para ele se ela se entrega a outro? Estraga. O ponto é, estraga tudo. É aquilo. Você não pode falar mais nada. Nada mais vai contar. Por outro lado, a castidade no casamento, ele abre o caminho para usufruir das bênçãos de Deus em todas as áreas do casamento. Facilita. Para que tudo mais seja aproveitado. Não existe esse impedimento, que é um impedimento fundamental, para que o resto do relacionamento matrimonial seja desfrutado. A casa, o leito matrimonial e até mesmo o ventre materno. As bênçãos de Deus no casamento dependem da castidade e do exercício regular da devida benevolência. A castidade não apenas traz a bênção
sobre o ventre da esposa, onde ela carrega o filho, mas garante que será um filho legítimo, com os deveres legítimos. Preserva todas as coisas. A castidade é a pedra angular do casamento. Interessante. Cristo é a pedra angular da igreja. A castidade é a pedra angular do casamento. Porque sem a castidade, acabou o casamento. Sem a pedra angular, acabou a igreja, não é? Sem Cristo, não tem culto, não existe adoração. Por isso, a castidade é a pedra angular do casamento. E quando a castidade é preservada, tanto o marido quanto a mulher, eles agora vão se focar naquilo que diz respeito ao relacionamento deles. Porém, o adúltero, ele está sempre procurando uma oportunidade de escapar. E o casamento não interessa mais. Ele procura uma oportunidade para estar só, ou para estar com outro, com outra, e o casamento fica completamente destruído. E por último, abre o caminho para o divórcio. A castidade, quando ela não é preservada, ela abre o caminho para o divórcio. Se a castidade, meus irmãos, na mente, ela não é preservada, ela leva ao exercício concreto do adultério. Quando falamos em castidade aqui, estamos falando em pureza em todos os sentidos da palavra. Não apenas o exercício literal, quando um homem de fato possui uma outra mulher ou vice-versa, mas também mental. Se mentalmente ele não se... Vamos ver mais coisas sobre isso semana que vem. Mentalmente ele não mantém a sua pureza, isso o empurrará pouco a pouco, passo a passo, para que ele venha concretizar as suas fantasias, ou ela, e levar à concretização de um adultério. E aí, meus irmãos, abriu a porta para o divórcio. Nada além da castidade preserva o casamento de forma tão segura quanto essa. Pode faltar qualquer outra coisa, até mesmo o amor. Se você não ama, que é considerado o dever fundamental, você vai ter um casamento miserável. Lembramos? Foi isso falando. Se não há o exercício do amor no casamento, são como que duas comidas que causam indigestão presas no mesmo estômago, um vai ter nojo do outro, mas estão ali. Mas se não tem a castidade, acabou o casamento. Em tese, perdão pode ser sempre concedido, mas abre o caminho para que o casamento acabe. O Senhor Jesus disse claramente isso em Mateus 19, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, aqui está a questão da castidade, por causa da pureza, e casar com outra comete adultério, e que casar com repudiada comete adultério. Se não for por essa razão, o adultério vai acontecer. Não pode haver divórcio. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, está aberto a pecar, a adulterar. Não pode haver o repúdio, a não ser por essa razão. De modo, meus irmãos, que a castidade ele destrói as fibras do casamento. Aquela união tão firme, tão forte, um pacto, como chamamos, né? Um pacto, uma aliança feita entre duas pessoas na presença de Deus, com toda a solenidade e seriedade, para durar a vida toda. Com o adultério, aquilo se esfacela, se desmancha. O puritano George Swinnock, ele diz o seguinte: qualquer outra falha atrapalha o conforto do casamento, mas a infidelidade dissolve a aliança. Qualquer outra falha atrapalha o conforto, ou o deleite, ou o prazer do casamento, mas a infidelidade dissolve ou anula a aliança potencialmente. Portanto, meus irmãos, a castidade ela deve ser buscada, deve ser preservada. O casamento é para a pureza. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula.
e o leito sem ser manchado com pecados desse tipo. Obviamente que precisamos lembrar duas advertências aqui. Primeiro, Provérbios 6:32, que é uma advertência para a manutenção da castidade, da santidade. Provérbios 6:32, que fala: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Eu gosto demais desse verso, com respeito ao adultério, à pureza sexual. Porque fala assim: você está louco, é uma loucura, coloca como ele é. Está fora de si. Quem adultera está fora. É loucura, é coisa de doido fazer isso. Por quê? Por que coisa de doido? Porque você vai trazer juízo para si mesmo. Você vai se arruinar. Você vai se destruir a sua vida. E quantos exemplos nós não temos disso? Pessoas que nós conhecemos, ou talvez até mesmo a nossa própria vida. Não sei, mas talvez a sua própria vida seja exemplo. Você olha para trás e fala: me arruinei, me destruí por conta do adultério. Porém, meus irmãos, queremos concluir aqui e dizer também é que também a graça de Deus alcança lá também, não é? Lembrar que qualquer falha, qualquer pecado, há perdão em Jesus Cristo. E esse é um pecado que atormenta, não é? Foi assim com Davi. Quando ele pecou nesse ponto, ele adulterou com Batseba. Ele não preservou a castidade do seu próprio casamento, o casamento de Urias, tomou a mulher de outro, mandou matar para esconder o seu pecado. Ele foi consumido. E Davi experimentou isso aqui que Salomão escreveu. Talvez Salomão, ao escrever isso, ele estivesse lembrando do seu próprio pai, que adultera com mulher, está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Ele trouxe ruína sobre ele mesmo, sobre a família dele, com respeito a esse pecado. Mas há perdão e a graça o alcançou também. Mesmo o pecado dele tendo todos os agravantes possíveis, de ter sendo ele rei de Israel, sendo ele tipo de Cristo, sendo o método como ele usou para fazer isso, que foi matando o próprio marido para encobrir o seu pecado, usando da mentira e de todo tipo de miséria, ainda assim a graça perdoa. A graça de Deus pode perdoar e pode transformar, purificar, santificar. De modo que muitos pecamos, muitos de nós pecamos. Deus perdoa, Deus liberta e pode fazer puro. E precisamos considerar então essas razões para buscar em Cristo a força para viver em pureza, sabendo que é algo sério no casamento e que é fundamental, senão vamos arruinar a nós mesmos, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, à igreja, trazer vergonha ao Evangelho e entristecer o Espírito Santo. Então a castidade é o primeiro lado da moeda. Semana que vem vamos então considerar o outro lado da moeda, que é o exercício da devida benevolência, como um meio apontado por Deus, como lemos em Paulo, para a preservação da própria castidade. Da própria castidade e um exercício do amor. Uma expressão do amor. Ok? Então o Senhor nos abençoe e semana que vem, se o Senhor nos permitir, aliás não, semana que vem não, teremos a Assembleia, não é? Na outra semana continuaremos. O Senhor nos abençoe. Vou pedir ao seminarista Samuel que ore ao Senhor, agradecendo por esse momento. Deus Santo, Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor. Senhor, como é totalmente compatível com o Senhor a castidade, a santidade do casamento, Senhor. O leito sem mácula. Como, Senhor, nos sentimos na casa do Senhor, termos casamento em pureza, em santidade. Senhor, nós suplicamos ao Senhor para que o Senhor mantenha os teus filhos debaixo das tuas asas, na tua casa,
com a santidade nos seus lares, nos seus casamentos. Que eles, ouvindo isso, recebam com a voz do Senhor mesmo, com a autoridade do Senhor, fazendo chacoalhar os seus corações, para que este moto, para que esta palavra tão séria, tão grave, não saia, fique ecoando onde forem. Castidade é uma vida, santidade é uma vida, limpeza, pureza. Como é diferente, como é maravilhoso estar envolvido com a pureza, com a santidade. Nós somos sacerdotes, o sacerdote tem que estar limpo, puro, limpo para tocar as coisas do Senhor. Assim também precisamos estar limpos. É assim que são os filhos do Senhor. Quando estamos sujos, toda a nossa vida vai sujando mais e mais, e é o início da desgraça. Todos vão se afastando, há um fedor, uma impregnação de misérias e mais misérias em nós. Pecado jaz à porta, e outro, quando há a infidelidade. Por isso, Senhor, abençoa a tua igreja com a pureza nas mentes, a limpeza de toda essa desgraça nas mentes. Como diz aquele texto, que tudo que seja bom, que tudo que é agradável ao Senhor, santidade, tudo que seja o que ocupe as nossas mentes, no lugar de toda desgraça. Que não passe na nossa mente, nenhum dos teus filhos, que algo rápido na mente, só na mente, que qualquer desculpa que possa vir dar, até de não cumprimento da outra parte, seja lá o que for, possa ser justificativa para abrigarmos a maior desgraça. Amém. Que é esta infidelidade. Sim. Para a glória do Senhor, porque o Senhor é santo, e porque temos que ser como o Senhor, é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe e até a noite, às 17 horas, para o culto.